A palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama incondicionalmente, primeiro a Deus e depois aos irmãos. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Louvado seja aquele que nos ama de verdade e muito mais do que nós a nós mesmos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra semeie amor e justiça no teu coração, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Esse trecho, extraído do Salmo, escrito por Davi, inspirado por Deus e conhecido como o Cântico dos Degraus, destaca a excelência do amor de Deus pelos seus filhos e a alegria que invade o coração do Senhor pela preciosidade e pureza do amor fraternal entre os irmãos. Deus nunca está indiferente ao comportamento das pessoas. E tudo o que nós fazemos neste mundo alegra ou entristece ao coração do Senhor. E a verdade é que as pessoas têm entristecido a Deus muito mais do que o alegrado. Este mundo em que nós vivemos atualmente não é o mesmo que Deus criou no início de tudo, como está descrito no livro de Gênesis. O pecado baniu a paz que antes havia, repeliu o amor e trouxe consigo uma gama de sentimentos e pensamentos que transformaram não apenas a perfeição da natureza, mas também a pureza da raça humana. A Bíblia contém a descrição de inúmeras contendas interpessoais
pessoais, de lutas, de guerras, que, à exceção daquelas ordenadas pelo Senhor para castigo dos povos ímpios e para a conquista de Canaã pelo povo de Israel, são todas oriundas de conflitos de interesses entre governantes. Deus nos criou para a paz, não foi para a guerra. E quando o Senhor falou, através do salmista, do seu prazer na união dos irmãos, é porque ele já sabia os caminhos que o mundo iria tomar. E já naquela época havia muita dissensão e disputa entre as pessoas. O ser humano nunca se entendeu e não se entende e não se aceita, o que revela falta de inteligência e sabedoria. A vida era muito fácil no Éden. Adão e Eva tinham tudo o que necessitavam e a única ocupação deles era lavrar a terra. Mas a partir da chegada do pecado, a vida mudou e se tornou muito difícil. E se viver já é difícil, conviver, então, é muito mais. Deus é a essência do amor. Um amor puro e verdadeiro. Ele é o próprio amor ágape. Um amor eterno. O maior amor existente em todo o universo. E é assim como ele nos ama. E a seu próprio exemplo, ele exige de nós também o amor, tanto a ele quanto aos nossos irmãos. Os dois grandes mandamentos deixados a nós por Jesus, em substituição aos mandamentos da lei de Moisés, apontam justamente para o amor, que é um sentimento tão amplo e profundo que basta amarmos do fundo dos nossos corações para cumprirmos com todas as leis e mandamentos de Deus. O mundo fala de amor, mas não conhece o amor em sua plenitude. Eles vivem apenas o amor eros, que é o amor romântico existente entre um homem e uma mulher. E o mundo não conhece a Deus, nem as leis de Deus, e muito menos o amor ágape, que é o amor de Deus, nem o amor filia, que é o amor fraternal entre os irmãos. E por isso é compreensível que não ame aos irmãos e nem a eles mesmos. Sim, porque uma pessoa, para amar a alguém, precisa primeiramente amar a si próprio. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, esclarece que não importa o que façamos nesta vida, não importa o bem que possamos causar aos nossos irmãos ou os sacrifícios a que nos submetamos em prol da felicidade de outro, se não fazemos por amor. Sem amor nos nossos corações, tudo o que fizermos será sem valor. Deus nos dá o seu amor e nós recebemos. Ninguém rejeita o amor de Deus. Então, nós temos também que amar. E isso não é uma opção, é uma obrigação. É um dever de todos nós, filhos de Deus,
que reconhecemos o amor de Deus. Mas o desamor e o ódio são também sentimentos reinantes no mundo de hoje e são muito mais conhecidos e praticados do que o amor. Mas o detalhe é que esses sentimentos não provêm de Deus. O desamor e o ódio, eles são obra justamente do maligno e do anticristo, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, mas que já sabemos de antemão que é o derrotado. Exatamente, ele é o derrotado, conforme nos asseguram as profecias. Salmo 133, 1. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 2 de Tessalonicenses 2, 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa diretriz de vida, o caminho que devemos seguir. E é através dela que nós passamos a ver o mundo com os olhos de Deus. O Salmo 119, cujo escritor não é conhecido, nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Isso significa que ela nos dá a direção que devemos tomar e ela ilumina os nossos caminhos, nos conduzindo para que não pisemos em falso e não tropecemos. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque pela palavra de Deus nós temos plena segurança para nos movermos e nos posicionarmos neste mundo inóspito. E o salmista reitera o juramento de guardar os juízos de Deus, o que significa obedecer fielmente às leis e mandamentos do Senhor. Mas existe algo a mais a que o salmista não se refere, porque na época dele não existia, e que nos beneficia ainda mais nos dias de hoje. É que atualmente nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Jesus voltou para o céu, mas não nos deixou órfãos. Ele nos prometeu voltar e rogou ao Pai que nos enviasse o outro Consolador,
que é o próprio Espírito de Deus que o mundo não conhece e que agora habita em nós e nos orienta e nos protege e nos consola. Então, nós temos tudo para vencer, mas precisamos conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus e ignorar as vozes do mundo. Todos nós, filhos de Deus, temos que buscar o conhecimento profundo da palavra de Deus e permanecer atentos para ouvir e reconhecer a voz de Deus. E para quando Deus falar, respondermos prontamente: Senhor, eis-nos aqui. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. João 14, 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Glórias a Deus. Preconceito, ou pré-juízo, ou pré-julgamento, é qualquer opinião ou sentimento concebido de forma prévia, sem a realização de um exame crítico e sem a devida reflexão a respeito. O preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou de uma condição imposta pelo meio. O preconceito é um sistema nocivo e maligno, porque não permite, no caso em que é aplicado contra pessoas ou grupos sociais, que aqueles que são alvo desse sentimento perverso tenham a oportunidade de se defender e de demonstrar quem realmente são. O preconceito gera aversão, intolerância, desprezo, raiva, rechaço, rejeição, relutância, repúdio, repugnância, rancor, ódio e desamor, entre tantos outros sentimentos maus. E é um pecado, porque agride todos os mandamentos deixados a nós pelo Senhor, todos referentes ao amor. E ainda não existe vacina contra isso. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Xenofobia ou xenofobismo é um tipo de preconceito. É a desconfiança, temor, aversão ou repúdio por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou por alguém
que é incomum ou estrangeiro, gerando hostilidade, antipatia ou ódio. Observem que xenofobia é um sentimento totalmente contrário às leis de Deus e ao caráter de Deus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ao povo de Israel, ele deixou ordens claras para que amem aos estrangeiros, porque eles também foram estrangeiros na terra do Egito. Mas você pode estar pensando assim: está bem, mas essa ordem não é para nós, gentios, nos dias de hoje. Foi para os judeus naquela época. Negativo. Não se engane, meu irmão. Essa ordem é para nós também. Ela expressa a personalidade do nosso Deus, que não muda. E nos alcança sim, porque nós somos peregrinos nesta terra. Somos estrangeiros e não pertencemos a este mundo. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso, amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Tiago 2, 8. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Racismo é o preconceito direto ou indireto formado contra um indivíduo ou grupo de pessoas por causa da sua etnia, raça ou cor. O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos séculos 20 e 21, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. O racismo estrutural é aquele que já se encontra encravado em uma sociedade. Bullying consiste na prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica intencionais, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física ou moral, realizados por uma pessoa ou de um grupo de pessoas contra um ou mais indivíduos. Discriminação é qualquer distinção, exclusão ou restrição aplicadas a uma pessoa baseada em raça, cor, classe social, descendência ou etnia, que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais. A discriminação difere do preconceito porque não é necessariamente uma posição assumida de antemão. Todos esses sentimentos correspondem a atitudes nocivas para a sociedade, mas para com Deus, e péssimas para o futuro dos seus praticantes.
Uma pessoa que adota qualquer dessas práticas, seja preconceito, xenofobia, racismo, bullying, discriminação ou qualquer tipo de segregação, é alguém que crê estar em condição de superioridade perante outro ou outros, sendo que todos somos iguais perante Deus. Em muitos dos casos, essas condutas provêm de pessoas frustradas e inseguras que tentam pisar o próximo com medo de serem por ele suplantados. Os praticantes desses atos reprovados por Deus são pessoas sem Deus e precisam dar uma guinada de 180 graus e se voltar para Deus. Mas nós precisamos orar por eles e conviver com eles, porque sabemos que muitos não são de Deus e não irão mudar. Gálatas 3, 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Todos temos acompanhado os lamentáveis acontecimentos que alcançaram repercussão mundial nos últimos dias, em que parte de uma nação estrangeira massacra psicológica e moralmente um jovem atleta brasileiro, com gritos, insultos, xingamentos, palavras de ordem e expressões discriminatórias. E fazem isso simplesmente porque ele é negro e é um ícone no futebol. Um profissional que se destaca e que já pode estar entre os melhores futebolistas do mundo. E a opinião pública se desdobra em acusações, principalmente de racismo, quando na verdade o que estão fazendo com ele é exercer todos os tipos de agressão discriminativa. É tudo ao mesmo tempo. Ele é negro, estrangeiro, e a sua habilidade incomoda os adversários. Mas com olhos espirituais, nós vemos a multidão enfurecida e enxergamos o que há no interior de cada um deles. Inveja, despeito e ódio. E mais,
um grande espaço vazio onde deveria haver amor e Deus. A essência do problema não é o racismo, nem a discriminação, nem a xenofobia, nem o bullying. É o desamor manifesto na espécie humana, até mesmo no esporte, que até algum tempo atrás era considerado como uma atividade de lazer. A rivalidade se tornou algo perigoso e violento na política, nos esportes e em todas as áreas da vida. As pessoas não suportam e não aceitam que o outro pense diferente dele e simplesmente o matam. A rivalidade em si não discrimina. Ela contém brincadeiras, zombaria, desafios e chega até ao ponto em que começam as agressões e ofensas. E é aí, quando se inicia a violência, que as pessoas buscam pontos fracos ou áreas de diferença nas suas vítimas, que possam ser usadas como zonas de vulnerabilidade para feri-los. No caso, a cor da pele, a etnia, a raça, a estatura, a nacionalidade, a classe social e até mesmo a fé. E então, a rivalidade se converte em uma discriminação diabólica que tenta sufocar o seu oponente, castigá-lo ou eliminá-lo porque ele é diferente ou porque ele pensa diferente. Obviamente, meus irmãos, nada disso é de Deus. É muito triste ver a multidão e as expressões daqueles que compõem o batalhão de agressores, pessoas sem Deus, expressando o seu ódio selvagem, o seu desamor e a sua covardia, investindo multidões contra uma única pessoa. Alguém que apenas procurou se desenvolver profissionalmente. É lamentável ver tantas pessoas totalmente alheias à existência de um Deus que tudo vê, alheias à palavra de Deus e ao iminente retorno de Jesus para nos julgar a todos. Eu olho para aquela multidão e me ponho a pensar. O céu não é lugar de segregação. É lugar de amor e louvor ao Senhor. Então, os praticantes desses atos, independentemente da justiça dos homens, têm contas a acertar com Deus. Com esse Deus que hoje eles não conhecem, mas diante de quem, no futuro, vão estar prestando contas dos seus atos. E a postura deles nos lembra a forma como hostilizavam e tratavam e matavam os profetas do Senhor, como a Estevão, por exemplo, e como trataram a Jesus. Os personagens, obviamente, são outros, mas as atitudes, a fúria e a cegueira espiritual dos agressores é a mesma. Mais de 2000 anos se passaram e as pessoas não evoluíram. Ao contrário. Mas Jesus está voltando
para trazer justiça a este mundo cada vez mais cruel e desumano. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mateus 27:21. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E mais eles clamavam, dizendo: Seja crucificado. No trecho inicial que apresentamos, do livro de João, capítulo 15, temos no versículo 12, Jesus passando as suas últimas instruções aos seus discípulos e entregando a todos nós um mandamento: que nos amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Jesus foi o maior exemplo de amor neste mundo. Ele foi o padrão e o modelo que todos nós devemos seguir. João 15:12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já nos versículos 13 e 14, Jesus esclarece a que tipo de amor ele se refere. Nós temos que amar plena e sinceramente, a ponto de, se necessário, como ele mesmo fez, entregarmos as nossas vidas por amor aos nossos irmãos e aos nossos amigos. E ele conclui esse trecho declarando que para sermos amigos dele, precisamos obedecer às suas ordens. Que não pareça estranho aos irmãos essa ordem de Jesus de chegarmos ao ponto de renunciarmos até mesmo às nossas vidas. Isso não é nenhuma proposta de suicídio. Que fique bem claro. Suicídio não é coisa de Deus. É uma renúncia à vida que Deus nos deu para sermos provados. E para que nós que somos dele, vençamos. Quem renuncia a este século, automaticamente renuncia também ao próximo. A ordem de Jesus, compreendam bem, meus irmãos, provém de uma mente superior com uma visão espiritual. Jesus está dizendo que em prol de um irmão, precisamos, quando necessário, renunciar a tudo. E se tivermos que chegar ao ponto de termos sacrificada a nossa vida terrena, certamente teremos assegurada a nossa vida espiritual no próximo século. Quando vemos o trecho do livro de Mateus, capítulo 5, que apresentaremos na sequência, após termos assistido às cenas de agressão de que já comentamos, é que nos damos conta de quanto o ser humano está distante das leis de Deus. Jesus nos deixou dito para amarmos aos nossos
inimigos, para abençoarmos os que nos fazem mal e para fazermos bem aos que nos odeiam. Porque o Senhor faz com que o sol se levante tanto sobre os bons quanto sobre os maus, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Ora, se temos que amar e fazer bem aos nossos inimigos, muito mais temos que fazer aos nossos adversários e desafetos. O nosso Deus, que é santo e perfeito, requer de nós santidade e perfeição. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nosso Deus perfeito. Glórias a Ele. E Ele nos fez perfeitos. O pecado foi que nos transtornou, nos transformou. Deus requer da nossa parte, em todas as circunstâncias, o amor. E é o amor que diferencia os filhos de Deus dos filhos do diabo. Porque quem não ama e não pratica a justiça não é de Deus. Então, fique claro que aqueles que não amam são filhos do diabo. Se houvesse amor no coração das pessoas, agressões não ocorreriam e nem precisaríamos estar prevenidos uns contra os outros. O que está acontecendo com o atleta brasileiro lá no exterior pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer lugar, independentemente das nossas raças, etnias, nacionalidade ou classe social. Todos somos passíveis de receber ataques e de sofrermos exclusão ou qualquer outro tipo de postura agressiva. Nem precisamos falar muito a esse respeito. Todos nós, filhos de Deus, somos constantemente bombardeados pelos ímpios, pela nossa fé, e o pior, até mesmo pelos irmãos. O mundo de hoje está povoado por pessoas sem amor. E precisamos saber como lidar em situações como essas, para não sofrermos pelas ofensas recebidas e nem corrermos o risco de violarmos os mandamentos de Deus.
pessoa que ataca sempre espera por uma reação da sua vítima para poder retrucar, agredindo ainda mais. Então, a primeira recomendação é manter a calma e se manter na convicção de que você não é o que a pessoa diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Então não receba a ofensa. Você sabe que ela é falsa. Diga para você mesmo que você repreende essas palavras. E pensando na vida eterna, reafirme a verdade a seu respeito. E não se sinta uma vítima. E mesmo que a agressão chegue a te magoar, não demonstre. Permaneça firme, impassivo. Porque quando a pessoa notar que o seu ataque não deu o resultado esperado, a tendência é que ela desista de prosseguir e vá procurar outra vítima. Mas importante, mesmo que você não consiga se controlar e chegue até as lágrimas, nunca reaja. Deixe a pessoa com aquela sensação de que o golpe não deu muito certo. Uma pessoa que viva em espírito, que é a forma como Deus nos quer, tem muito mais facilidade de realizar esse procedimento, porque não é facilmente abalado pelos valores do mundo. 1 de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 3, 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratique a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Deus requer de nós também perdão. E o perdão é uma prova do amor. Ele nos perdoou por amor e Ele requer que nós amemos a ponto de perdoarmos também. Perdoemos, irmãos, e façamos o bem até mesmo àqueles que nos fazem mal, demonstrando o amor de Deus em nós. Podemos até nos irar, mas sem pecar. E precisamos perdoar antes que o sol se ponha, para não darmos lugar ao diabo. E para que a misericórdia do Senhor se renovem nas nossas vidas na manhã seguinte. O perdão elimina todos os desejos de vingança. E a vingança é de Deus, não é nossa. É Ele quem recompensa, tanto aos agressores quanto aos agredidos. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras de Jesus nos confirmam que o Senhor não está absolutamente de acordo em ver pessoas sendo oprimidas ou alguém causando mal ao seu semelhante. E por outro lado, nos ensinam o que devemos fazer no caso de sermos atingidos por qualquer tipo de discriminação ou de manifestação hostil por parte das pessoas. É a Ele a quem temos que recorrer. Deus não quer que nós caiamos na armadilha de ceder à tentação de não conseguir conter a própria carne e retrucar e aceitar o jogo do agressor. Nós não precisamos entrar em conflitos ou discussões. Nós temos um defensor, um advogado e um juiz que intercede em nosso favor. Nós não precisamos reagir às agressões. Deixemos que Deus faça isso por nós. Sempre que você se sentir tentado a reagir, lembre-se de que não é Deus quem está te impulsionando. Deus não tenta ninguém. É a sua própria carne ou o maligno te empurrando para um precipício. Então reaja imediatamente e mude da carne para o espírito, que é onde você já deveria estar. E desse modo, você vence a ambos, tanto a carne quanto ao inimigo. Perseguições e ameaças ao povo de Deus são comuns, como também são comuns as obras malignas. Elas não são de Deus, mas elas existem e precisamos conviver com elas. Se perseguiram e mataram até mesmo a Jesus, que é Deus, é imprevisível o que podem fazer conosco. Quando alguém, ou mesmo uma multidão, se insurgir contra você, despejando o seu ódio, retribua com amor. Quando eles te atirarem pedra, devolva flores para eles. Porque é assim como a Bíblia nos ensina. E quando eles se desdobrarem em gritarias e ofensas, sinta misericórdia deles. Ore baixinho por eles, ore em espírito, porque eles não sabem o que fazem. E agradeça a Deus por te fortalecer nessa prova. É difícil? Sim, na carne é muito difícil, mas no espírito não. Não diga nada. Pense que você vai estar usando a sua voz com muita paz e tranquilidade e com grande intensidade para, diante do trono, louvar e exaltar a glória do Senhor. Mas eles, se não se arrependerem,
não se converterem e não mudarem de vida, vão usar as vozes deles também, mas em gritos de pavor e dor no lago de fogo e enxofre, porque serão atormentados de dia e de noite para sempre. Grande, poderoso, único, eterno, inigualável, é o nosso Rei da Glória. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando a todos, sem distinção, da mesma forma como Jesus nos amou e nos ama e nos amará para sempre. Amém.